Boa noite, eu sou Marcelo Araújo. Nós começamos agora mais uma edição de A Live. Aqui já são 225 entrevistas quase realizadas com pessoas das mais diversas áreas, principalmente da cultura, sobre os mais diversos temas. E hoje o papo aqui é musical. Nós vamos receber o duo formado pela cantora Gabi de Oliva e pelo guitarrista, compositor e arranjador Thiago Souza. Na próxima sexta-feira, eles fazem uma apresentação em Brasília, a partir das 19 horas, das 7 da noite, né? Na Colabora, né? Loja colaborativa, para quem é de Brasília, fica na W3 Sul, quadra 507, mas eles têm se apresentado aí em outros espaços, mostrando a sua releitura de um repertório tradicional da música brasileira, só que com uma nova roupagem, tá certo? Boa noite aí, Carol chegando aí, todas as pessoas na área, Tagore, quem tá chegando, todos sejam muito bem-vindos. Grande Tagore, boa noite, editor, já foi entrevistado aqui nessa live. Então, Érica Lola foi nossa entrevistada aí na última segunda-feira, falando aí do seu trabalho maravilhoso com peças em feltro. Muito obrigado aí pela presença. Estava falando há pouco com a Gabi, ela já chega na área aí com o Thiago, para nós começarmos esse bate-papo musical, no qual o duo vai falar desse espetáculo que eles têm apresentado, né? E também um pouco das suas referências musicais, das suas influências, da sua formação, de vários assuntos, né? Já teremos aqui Gabi de Oliva e Thiago Souza para falar do show Em Camadas, que é esse repertório que a Gabi e o Thiago estão mostrando pelos palcos, inicialmente do Distrito Federal, beleza? A Gabi, ela é baiana, mas mora em Brasília desde 1997 e o Thiago é da cidade, é de Brasília. Então é isso, pessoal. Já teremos mais uma edição de A Live. Pelas minhas contas, acho que é a de número 224, né? Esse projeto começou em julho de 2020, né? Já estamos aí com quase 3 anos realizando esse projeto. Obrigado aí, Carol, que também trabalha com artes aí. Muito obrigado pela presença, sucesso para eles, com certeza. Estou só aguardando um pouquinho aí. Falei há pouco com a Gabi, ela disse que estava só finalizando algumas questões e já estava vindo para cá, tá certo? Então logo teremos esse bate-papo musical aqui em A Live. Sempre entrevistas interessantes com pessoas das mais diversas áreas. Toda semana sempre temos aqui alguém muito legal falando aí de sua experiência, né, de sua trajetória profissional, artística, cultural, tá bom? Então estou só realmente dando um tempinho aqui para que nossos convidados cheguem e nós possamos iniciar esta conversa. Aí, obrigado aí, pessoal, pela presença. A Érica, que esteve aqui anteontem, né? Falando aí do seu trabalho, muito interessante, mostrando um pouco do seu trabalho artesanal, com peças de feltro, né? A Carol estava aí também na audiência, tá de volta. Obrigado aí pela participação, tá bom? Então é isso, só aguardando alguns segundos aqui para a gente começar a nossa conversa, tá bom? E, enfim, é isso. Esperando aqui. E o repertório que a Gabi e o Thiago, só para ir adiantando um pouco, né? Eles interpretam aí um repertório grande de música popular brasileira, de várias épocas, né? Eu estava vendo o repertório, tem Sérgio Sampaio, né? Grande compositor capixaba, já falecido, né? Thiago acabou de chegar, eu vou adicioná-lo aqui à conversa e a Gabi deve estar chegando já. Opa, deixa eu... Pronto. Gabi também já chegou, deixa eu mandar para ela aqui o convite para participar da live. Pronto. Só aguardando aqui alguns instantes para estar todo mundo junto aqui. Opa, Thiago chegou? Oi, Marcelo, tudo bom? E a Gabi também chegou. Tá bom, gente? Boa noite. Cheguei aqui mostrando a casa. Tudo bom? Muito prazer. Bom,
primeiro lugar, queria agradecer imensamente a presença de vocês. Eu sei que vocês têm um show depois de amanhã, então vocês devem estar na correria aí, acertando os detalhes finais de mais essa apresentação. Então, muito obrigado a Gabi de Oliva e ao Tiago Souza. Gabi de Oliva, cantora, Tiago, guitarrista, compositor, arranjador, por estarem hoje aqui neste espaço, a live, para falar do espetáculo, do show em camadas que vocês têm apresentado, vão apresentar mais uma vez. Só lembrando, eu estava falando um pouco antes de vocês chegarem, vai ser na Colabora, loja colaborativa. Essa live, gente do Brasil inteiro assiste, até inclusive de fora do Brasil. Mas para quem não fica em Brasília, na Avenida W3 Sul, num espaço recentemente revitalizado. Então, obrigado a vocês pela gentileza de estarem aqui hoje. Eu que agradeço o convite, Marcelo. Uma grata surpresa, viu? Estar aqui junto com você para falar desse show. Que a gente está agora fazendo um ano, né, Thiago? Fazendo um ano dessa caminhada aí do Em Camadas, né? É verdade. Muito felizes de estar no Colabora, que é um espaço... Gente, quem está em Brasília e não conheceu ainda, vá conhecer o Colabora. É um café, é um espaço colaborativo, muitos artesãos e artesãs expõem os seus trabalhos lá. A Bruna é uma querida. Eu fui no Colabora uma vez para fazer uma oficina de pandeiro, depois voltei porque gostei muito da energia da Bruna, assim, movendo, né, tudo aquilo. Então, estou feliz de estar aqui, agradeço o convite e bora falar de música, né, Thiago? Valeu também. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco do trabalho, falar de música. É sempre bom a gente discutir essa energia que está rolando aí através da música. O prazer é meu também, né? Enfim, de ter vocês aqui hoje. Muito obrigado mais uma vez. A Gabi, o Thiago, a Carol está dizendo que pena que ela está no sul de Minas, senão ela iria com certeza. Quem sabe, né? Futuramente. Quem sabe a gente não vai aí no sul de Minas? Tô te vendo. Deu uma travadinha de leve, mas o Thiago acho que travou um pouco, mas voltou. Bom, eu queria começar conversando com vocês. Vamos falar, claro, com detalhes aí do espetáculo, do show em camadas, né? Que Gabi falou que já está um ano com essas apresentações. Eu queria começar sabendo um pouco, Gabi, você é da Bahia, né? Queria começar sabendo um pouco de você e depois também do Thiago, a relação de vocês com a música, quando que vocês começaram a se interessar por música, a gostar de música, quando que decidiram se tornar artistas? Olha, eu não tenho não consigo te responder não, Marcelo. Diz que baiano não nasce, baiano estreia, né? Isso é papo, né? Não tem essa história do dom, né? Pra mim, eu acho que tudo é uma habilidade que se treina, né? A música é uma habilidade, né? O canto é uma habilidade, tocar um instrumento é uma habilidade. Então, tudo isso a gente desenvolve ao longo da nossa história, né? Claro que se você tem um acesso, como eu acho que é muito comum na Bahia, né? Você tem um acesso fácil à música desde sempre, você vai desenvolver ali muitas habilidades. Acho que esse é o meu caso, né? Fui aí privilegiada de ter tido acesso desde sempre à música, à boa música, até porque não tem a música ruim, né? Tudo é música. Então, eu sou de Vitória da Conquista, sou do Recôncavo Baiano, a terra do Elomar, a terra de outros artistas, né? E me descobri, acho que desde sempre, assim, acho que nunca houve um momento na vida que eu pensei que não seria isso, né? Eu sempre tive certeza que era isso, mas construí outros caminhos. Eu sou psicóloga clínica, atuo nessa área já há algum tempo, sou formada já tem, né, uma década aí, mais de uma década, revelando aqui minha idade. Mas a música eu acho que sempre foi a companheira para os momentos bons, para os momentos difíceis, né? Sempre esteve ali ao meu lado, então eu não consigo te falar ao momento que a ficha caiu, né? Teve um momento de eu falar assim, eita, não vou passar na prova de música na época do vestibular, até comento isso com essa história com o Thiago.
e não vai dar para passar. E aí, como é que eu vou fazer, né? Para onde que eu vou? Esse caminho eu me lembro assim nitidamente, sabe, da minha frustração ao perceber que não seria aquilo. Mas hoje eu olho para essa história com carinho, assim, sabe? Que bom que não foi assim, que bom que é do jeito que é, né? Essa história tem sido uma história muito gostosa de ser vivida. E para mim muito difícil ao mesmo tempo, porque eu sou emocionada. Assim. Eu fico emocionada no show, o Thiago já me conhece bastante. Música é algo que mexe demais comigo. Então eu brinco com ele assim, se eu gostar muito, estiver muito bom, vai ser muito difícil. Porque aí é que eu fico emocionada, Uhum. né? Então quando já tá ali, né, na de sensibilização, já cantou muitas vezes, já testou muitas vezes, já essa sensibilidade ela não fica tão presente assim. Então, é isso. Acho que eu não consigo responder essa pergunta. Uhum. Bacana. O Maicon Viana falou que vai dar swingueira baiana, que vai dar bom. Olha, swingueira baiana sempre dá bom, Maicon. É. E você, Thiago, como é que você começou a se interessar por música? Em que momento da sua vida? Olha, acho que foi. Acho que eu tinha uns 13 anos, e acho que alguém tocava bateria na igreja, e eu me interessei por bateria. Então, eu comecei a pegar aula de bateria e tocava. E era engraçado que não tinha outro instrumento na igreja, era só bateria, né? Então, Uhum. meio que era só ritmo, assim, né? Acho que embora seja uma igreja evangélica, parando para pensar agora, tava bem assim, matrizes africanas, né? Mas só bateria, Oh, né? Mas depois chegou a gente que tocava bateria, ou outros instrumentos, e em algum momento eu mudei de igreja, eu lembro, e aí me interessei por tocar violão. Aí foi aí que minha mãe comprou um violão lá nos apertos, aos troncos e barrancos, foi nas Casas Bahia, fez uma prestação assim de uns 24 meses, e comprou Uhum. um de Jorge pra mim, foi minha alegria, assim. Eu lembro sentado na calçada, assim, na frente de casa, tocando, e eu passava o dia todo, praticamente, assim. Depois da escola, eu só tocava, assim, e foi muito bom, assim. Foi um período que eu acho que desenvolvi muitas coisas que eu nem sabia que estava desenvolvendo, mas estava ali, né, pesquisando o instrumento, brincando com Uhum. ele, encontrando coisas. Assim. Aí fui aprendendo com uma pessoa aqui, outra ali, muita coisa sozinho. Ah, e aí depois de um tempo eu fui tocar guitarra também e comecei a fazer aula. Eu sempre me interessei por aula, assim, sempre gostei de fazer aulas e sempre fui um pouco sedento de conhecimento, assim. Uhum. Então, tive uma outra pessoa me orientando, uma hora um professor da escola de música, outra hora um guitarrista, outra hora alguém na igreja que me dava um toque. E sempre fiquei estudando, assim. Assim como a Gabi também, eu trilhei um outro caminho. Eu gosto muito, me vi gostando muito também de matemática. E acabei indo para o lado da matemática e criei me profissionalizei em relação à matemática. Comecei a trabalhar com isso também, mas a música sempre ficou ali, de lado, só que sempre presente. Nunca parei de tocar por anos, assim, sempre continuei tocando. Às vezes mais, às Uhum. vezes menos. Mas acho que de uns 5 anos para cá, uns 4, 5 anos, foi ver essa coisa de ter banda mesmo, de começar a fazer arranjos e de aquele desejo assim mais intenso de você querer mudar, não porque tá ruim, mas é um desejo de expressar outras coisas também, né? E de Uhum. testar outras possibilidades e ver o que que dá. Então, muito assim, acho que musicalmente falando, é isso. Uns 3 anos pra cá, 4 anos, que começou a virar mais profissional, né? A coisa da música. Uhum. E você é de Brasília? Eu sou de Brasília e meu pai é da Baiano, né? Então misturei com a Gabi. E minha mãe Aham. é piauiense. Então, Aham. E você estudou na Escola de Música de Brasília? fui estudar lá agora. Entrei em 2020, eu acho. Foi. Uhum. Foi. Bacana. Acabei de terminar. Esse foi o estudo mais formal que eu tive, assim, de música. O resto foi catado, assim. Uma Uhum. pessoa aqui, outra ali. Mas sempre procurando as oportunidades, né? Tava morando em alguma cidade diferente, ia lá, achava um guitarrista legal. Opa, será que você dá aula aí? Deixa eu pegar umas aulas contigo, Uhum. me passa umas coisas. Aí foi um pouco assim. Mas é isso mesmo, né? Você aprende na rua, tocando, né? E com as outras pessoas. Uhum. E acho Você que o teve vários terror professores.
Isso, exatamente. Uhum. Eu acho que ter banda é algo que é muito importante, assim. Acho que foi onde me fez ver que você precisa levar as coisas mais para frente, ou que tem aquele desejo de colocar, fazer coisas diferentes. Eu acho que o ter banda, ele te leva a estudar naturalmente, né? Como se fosse virar algo tão natural que fazer a música junto com as pessoas. Eu acho que tudo isso leva você naturalmente para o caminho de querer estudar mais, ou colocar mais do que você quer expressar, né? Uhum. Gabi também fez aulas, teve professores também. Como é que foi seu? Tive uma professora que é uma referência musical. Fiz aula com a Bruna Caran, que é orientadora vocal, que é cantora também. Gravou um CD agora em homenagem ao Gonzaguinha, que tá imperdível. Sou fã do trabalho dela. E aí fazer aulas com ela, a gente fez na pandemia online aqui. Foi Uhum. realmente um divisor de águas, assim, sabe? Uhum. Mas a minha busca inicial não foi por cantar, foi também por tocar um instrumento. No meu caso era o violão, que eu sou da cidade do Xangai e as nossas famílias são amigas, né? E aí ele foi para um churrasco na minha casa e aí alguém disse assim, vamos levar o violão para ele tocar e aí vamos deixar escondido no quarto das meninas. Escondido no quarto das meninas é ótimo, né? Ele não achar que a gente só chamou ele para tocar violão. E aí esse violão ficou guardado, o churrasco aconteceu, as pessoas se divertiram, ninguém lembrou desse violão. Chegar e foi embora. Esse violão ficou na minha casa. Esse violão está comigo há 25 anos. Ele nunca foi devolvido e virou o meu instrumento, assim, a minha iniciação musical, né, aprendendo ter um contato maior com a música, né? Na época com as cifras, com aquelas revistinhas de banca de revista, foi com o violão, meu primeiro contato musical. Então, e aí não fazia aula, né? Ia tentando ali descobrir, tocar junto com a rádio. Mas Uhum. não me tornei uma violonista como o Thiago, que tornou esse fenômeno da guitarra, né? O Uhum. Thiago faz umas coisas com a guitarra, com a pedaleira, que sexta-feira, quem tiver no show vai ver, né? Verá do que eu tô falando. Essas horas de estudo, esses rolês aí na rua, essas aulas, tudo isso construiu, né? O que o Thiago tem feito no Em Camadas, né, Thiago? Acho que, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu tenho um apego, obviamente, né, com Em Camadas, porque é meu primeiro projeto, assim, valendo. Então a gente cuida, Marcelo, de absolutamente tudo no projeto. A gente faz a Uhum. produção, a identidade visual foi desenvolvida por nós, a escolha, né, do repertório foi feita por nós também. E o desenvolvimento de cada uma das músicas, né, os arranjos, foram todos feitos pelo Thiago. Então, e um show não é nunca igual ao outro, né, Thiago? Então Sempre tem tem muito ali um improviso contato, também. Tem uma linha a ser tem seguida, muito. mas a gente acaba, às vezes, desvirtuando alguns caminhos para, sei lá, dependendo de quem tá lá, de como que tá a vibe, né, do que tá acontecendo, dependendo da lua, do sol. As Uhum. coisas vão mudando. Isso é É muito bacana. legal, porque as pessoas podem assistir esse show várias vezes e vão perceber que ele não é igual nunca, né? A gente uma pesquisa, fez uma pesquisa sobre as histórias por trás das composições também. E isso é compartilhado mediante tudo isso aí, essas variações que o Thiago falou, isso é compartilhado ou não, com mais ênfase ou não, né, Thiago? Com mais É. assunto, com mais detalhe ou não, depende muito da vibe do dia, né? Qual canção que a gente escolhe contar mais curiosidades. Então, o show em camadas, ele tem um monte de coisinhas novas, um monte de novidades ali que vão se revelando nas camadas mediante o andamento do show. Uhum. Por que o nome em camadas, né? Você até fala um pouco agora. Conta aí, Thiago. O nome Camada é por causa desse brinquedo aqui, talvez. Se dá pra mostrar. Deixa eu ver. Essa aqui é Uhum. a minha.
É Pedaleira? uma pedaleira de guitarra, né? E aí Aham. ela tem um recurso de você fazer gravação, né, na hora que você está fazendo o show, né? Então, o que vai ocorrendo é que a música vai andando e aí, em algum momento eu faço uma gravação de uma parte da música, só uma guitarra base. E aí depois eu venho ali e entro como se fosse uma guitarra base, só que mais refinadinha. E aí aquilo fica gravado por cima. Então, depois eu Uhum. coloco uma batida de ritmo, como se fosse uma bateria, na guitarra, né? E vai gravando por cima. Então, vai fazendo mais uma camada. Daqui a pouco eu coloco um solo, aí vira uma outra camada, daqui a pouco eu tento um outro instrumento. Então, é essa construção de camadas que fez muito sentido na hora que a gente estava criando o repertório. E eu acho que a ideia da Gabi, eu não lembro, em algum momento a gente pensou nisso e fez sentido, por causa que é o que está ocorrendo no show, né? Eu lembro que a gente fez a estreia desse show na casa das minhas tias. Minhas tias moram todas numa mesma casa, quase todas numa mesma casa, aqui no Jardim Botânico, aqui em Brasília, num lugar super agradável que é o Condomínio Verde. E aí a gente fez o show para elas, né? Querendo fazer a gravação, gravar ali um script, né? Do que seria. A gente não tinha visto ainda o show completo, com, né? A apresentação real. E aí a gente foi fazer um primeiro momento, né? Ali para saber o que estava rolando, o que ia rolar, se ficava legal aquela sequência ou não. E aí, contando sobre essa história, né, sobre a forma com a qual o Thiago conduz cada uma das músicas, a pedaleira, foi isso, Thiago, eu mencionei, ele constrói as camadas, cada uma das camadas. E aí a gente um olhou para o outro e falou, pronto, é isso, em camadas. Nesse dia, o show ainda não tinha Nossa, nome. Então a nem gente lembrava mais ainda disso. estava. Que legal. Tá na gravação, inclusive. Vamos compartilhar depois. E aí tem isso, e tem essa coisa do ir desnudando, assim. À medida que o show caminha, a gente conta histórias, o porquê que aquela canção tá ali, qual é a história daquela composição, né? Então é muito curioso, assim. É um show intimista e muito interessante, porque você passa a ver as músicas que você já conhecia, que você já tinha escutado várias vezes, com um olhar completamente diferente depois que você entende que história é aquela, né? Que aquela música está contando. Ele está falando de quê, né? Então, uma das músicas que eu acho que é uma das histórias mais interessantes que eu não vou contar aqui é Uhum. sobre a composição Reconvexo do Caetano, né? Eu sou a chuva que lança a areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Do que é que ele está falando? Daqui a pouco ele está falando de um negro americano, daqui a pouco ele fala de uma sereia. Então, nessa música, ele homenageia Raul Seixas, falando da Gita, né? Que eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. A construção, né, dessa fala. E tem outros porquês aí, quem for no show vai entender exatamente qual foi a ideia dele. E aí a gente conta a história e canta, né? E toca a música, e as pessoas participam e cantam. Então, além de tudo, dessas curiosidades, é um show interativo também. A plateia canta, participa, é bem legal. E aí tem essa história da Encamadas, é isso. O Thiago tá falando aí das camadas da guitarra, mas tem hora que surge um agogô, nessa pedaleira, surge uma percussão. Aí eu brinco dizendo que eu sou a quinta camada, né? Que é a voz, né? Aí ele vai, enquanto ele constrói, eu conto a história da música. Bacana. A Regiane Fischer, de Mato Grosso do Sul, né, que será a nossa entrevistada na próxima segunda-feira, falando que máximo e dizendo que na casa dela tem alguns instrumentos musicais, né, que eles estão aprendendo a tocar. Ah, que Bacana. legal. Ah, massa. E legal. Eu queria saber um pouco, bom, pelo que eu vi, assim, o repertório de vocês é bem amplo, né, e bem diversificado de música brasileira de várias épocas.
né? E, enfim, eu estava vendo tem Sérgio Sampaio, né? Eu quero botar meu bloco na rua. João Donato com Emoriô, né? Que é uma parceria dele com Gil. Andar com Fé de Gil também. Você citou Caetano. Eu queria saber um pouco sobre as influências de vocês, de Gabi, também de Thiago, né? Quais são os artistas que vocês gostam, que vocês escutam, que marcaram e marcam vocês? Thiago. Deixa eu começar. Eu muito tempo escutei, eu sou guitarrista, começa muito com rock, também comecei com rock. Mas em algum momento eu encontrei uma banda chamada Steely Dan, que é uma galera que mistura rock com jazz e tal. Acho que desse momento pra frente, a gente tinha começado a ouvir também já Tom Jobim, João Gilberto, e por esse lado da Bossa Nova. Muito Tom Jobim, eu escutei muito Tom Jobim na minha vida, escuto até hoje. A discografia inteira, assim. E eu decidi meio que ir pro lado do jazz, então comecei a me enveredar muito pro jazz. O meu álbum favorito é do Wes Montgomery, que é um super guitarrista. E o Grant Green também, que tem uma vibe mais funkeada e tal. Eu gosto muito dos dois, assim, são meus fãs, assim. Mas escuto também muito Miles Davis, David Brubeck, Charlie Parker menos um pouco, mas o John Coltrane, gosto muito. Bill Evans, amo também de paixão, aquele piano dele é muito legal. Jim Hall também. Alguns mais modernos que eu fui conhecendo depois, um jazz mais moderno, assim. Tipo John Scofield, não é tão moderno, mas tem outros. Vic Jurius, uma galera menos conhecida, mas eu enveredei muito para esse lado do jazz. Eu confesso que é um buraco que eu entrei assim, às vezes eu tento escavar para sair fora e não consigo. Porque em algum momento eu fiquei muito fora de outras coisas, e inclusive a música brasileira. Mas depois acho que nos últimos 4 anos, eu meio que fui também cobrado assim pelos meus amigos, assim, não, mas você não toca no brasileiro, assim, mais bossa e não sei o que. E eu vi que eu realmente não tocava, né, muita bossa, sambinha. E aí comecei a mergulhar nesse universo de música instrumental brasileira, então conhecer muito mais de bossa, samba também, mas nesse sentido instrumental, Zingo Trio, Hélio Delmiro, que foi um grande guitarrista e violonista, né, tá vivo ainda, graças a Deus. E aí descobri o forró também. Então, hoje em dia eu estou escutando também muito forró, Dominguinhos. Luiz Gonzaga, acho que sempre teve no sangue, porque meu pai e meu avô escutavam muito. Eu acho que eu cresci muito com isso, fazia parte da minha casa, mas ele voltou agora depois que eu toquei muito jazz. Então, faz parte até de um projeto que eu tenho que mistura muito rock com jazz e muito forró com jazz, né? Então tem muita versão que eu fiz de Luiz Gonzaga, Alceu Valença. Então eu trabalho nessas músicas assim, tentando trazer elementos do jazz. Então as influências maiores são essas agora no momento, eu diria. E música baiana veio até um pouquinho depois, eu diria, essas músicas mais... Eu sempre conheci um pouco de Caetano, mas estou conhecendo mais agora por causa da Gabi e esse repertório que ela trouxe maravilhoso aí. Bem diversificado, mas que tem uma linha, né, de raciocínio, assim. Foi também um bom contato com o Ijexá, que era um ritmo que eu não tocava, não conhecia. E tá sendo muito legal tudo isso. E acho que o Em Camadas vai para esse lado, mas acho que com toda essa bagagem, assim, né? Acho que é um pouco disso. Bacana. Espectro assim variado, né? De Hélio Delmiro a Steely Dan, né? Muita coisa. Travou você? Eu tô te vendo. Voltou? Voltou mais ou menos. A última coisa que você falou. Não, estava só fazendo um comentário sobre as suas referências aí variadas, né? De Steely Dan, a Dominguinhos, Hélio Delmiro, Grant Green, Wes Montgomery, muita coisa bacana que você citou. E você, Gabi, fala um pouco aí das suas referências, influências musicais. Menina, eu morei numa casa de muitos privilégios, viu? Posso falar isso, porque eu ficava ali, meu pai gostava muito de disco de vinil, de ver vídeo de show, e eu ficava ali, ó, de olho em tudo que
que ele ouvia, em tudo que ele assistia. Então eu acho que por tabela eu consegui absorver aí um monte de coisa e numa variedade muito grande, assim. Acho que ele era sempre um cara curioso, né, da música. E eu acho que eu sou essa pessoa, assim, com personalidade, assim, curiosa, inclusive de saber esses porquês, sabe, que ficam por trás das músicas e muito curiosa, né? Então eu acho que eu vou ali de Pink Floyd, Queen, de um rock internacional, né? Até Caetano, Gil, Bethânia, né? Os Doces Bárbaros, os Novos Baianos, essa música mais nordestina do Gonzaguinha, do Gonzagão, né? Eu descobri a música de Minas Gerais muito tarde, descobri Chico muito tarde também, mas são aí ótimas referências. Caetano e Gil, acho que são os dois, assim, né? E como intérprete, Bethânia. Bethânia, eu acho que é a minha referência desde sempre, assim, né? De interpretação. E eu, soprano, lutando para chegar naquele grave sempre, né? Da minha musa inspiradora, que é ela, assim. Eu acho a Bethânia a cantora né, do mundo, assim. A referência não tem outra, né? Para mim. E é isso. Uma Bacana. diversidade aí, né? Uhum, de Eu esqueci de Queen, falar do axé. Axé claro. também é uma referência boa. Uhum, Timbalada. Eu toco no Batalá aqui de Brasília. Estou no grupo já tem algum tempo. Batalá esse ano está fazendo 20 anos. Então são muitas mulheres aí, né? Já passaram mais de 2.000 mulheres no grupo. Hoje a gente está em torno de 110, 120 mulheres. Então o samba reggae para mim é uma super referência, né? Muito baiano, assim. E de repente ele surge nos shows, né? Tanto no Encamadas quanto em outro projeto que eu tenho com o Thiago, que chama Baile da Música Divertida, que é um projeto que mistura mais influências, assim. É uma uhum, outra história, né? É um outro uhum. circuito, e um outro público também, é uma outra proposta. E aí esse samba reggae ele tá mais presente lá. Mas nessa pedaleira do Thiago, a gente de repente tem umas surpresas aí ao longo dos shows. É bem interessante também por causa disso. Bacana, pedaleira mágica, legal. E a É. partir dessas referências todas que vocês têm, como é que vocês construíram o repertório, né? Como é que é esse repertório, quantas músicas são, mais ou menos, né? Vocês podiam talvez destacar alguns artistas, né, que vocês, algumas canções que vocês tocam, né? Como é que vocês criaram, né? Já que você, até acho que o Thiago estava falando, né, de que embora seja um repertório diversificado, mas tem um fio condutor. Como é que funciona? Então, eu acho que essa é uma questão, né, minha e do Thiago, assim, eterna. Sou eu querendo cantar 40 músicas, 60, muito amanhã, né, Thiago? Ah, não, eu quero botar aquela outra música aqui que fala daquela outra coisa, né? Eu acho que tem uma voz muito da representatividade de quem que a gente está falando, de quem que a gente representa quando a gente está cantando, tocando uma música X. Então, acho que tem um viés, diria até político, assim, né? A gente fala muito sobre o respeito à religiosidade do outro, à escolha do outro, à origem do outro. Então tem um viés aí de valores, assim, do respeito, de como que a arte pode ser um fio condutor de coisas boas, assim, né? De união. Ao contrário dessa sociedade que a gente vive, que em alguns momentos não faz exatamente isso, né? Então a gente abre o show com Andar com Fé, que já é ali pedindo licença, com muito respeito ao espaço que nos convidou para estar ali, né? Tem muita música do Gil. Eu não vou conseguir dizer exatamente a ordem, assim, né? Uhum, Mas a escolha das músicas, dessa pesquisa de repertório, ela fala basicamente da minha voz enquanto cantora, né? Eu fiz a uhum, pesquisa de repertório. O Thiago, ele falou, essa aqui talvez não, vamos colocar aquela. E a gente foi testando
e fomos construindo essa narrativa, né? Que faz esse fio condutor. Mas as propostas, Thiago, né, bravamente conseguiu dar voz, né, transformar em algo sólido a minha ideia do que eu queria cantar, sabe? E aí fez arranjo, e aí esse conteúdo, né? Essa liga para o que era só uma ideia ali. E eu sempre muito assim, quero cantar muitas coisas. Ah, essa aqui fala da mulher, eu quero cantar para falar da mulher. Ah, essa aqui fala dos povos indígenas, quero cantar dos povos indígenas. Eu sou muito essa pessoa. E acho que isso tem muito a ver com a cultura baiana, assim, né? A gente fala inclusive de uma composição do Caetano que ele compôs quando ele entrevistou o Jorge Amado para o Pasquim. Então tem uma curiosidade aí que a gente conta sobre a composição e do porquê daquela música tá ali, né? A música fala basicamente sobre a liberdade religiosa. E esse era um projeto do Jorge Amado enquanto deputado. Então tem uma voz, né, do respeito a todos nós, individualmente, a gente enquanto representante de algo, né? Então acho que essa linha tá para esse caminho. Além do muito Ijexá, né, Thiago? Ah, verdade. Mas é mais em torno de vibes musicais, né? Mas eu entendo que essa vibe baiana, das coisas que influenciaram a Gabi, tá nesse repertório. Ela já tinha, né? E tem muito mais também, né? Como ela falou, você tem uma pesquisa feita em relação a essas músicas, ao que toca ela, o que ela vê sentido em colocar junto e tal. Acho que vem muito daí o repertório. Eu acho que eu consigo ver a Bahia quando eu tô tocando essas músicas assim. Embora acho que não eram músicas que meu pai costumava escutar. Acho que a influência do meu pai, não sei se é porque meu avô veio de Pernambuco também. Então, meu pai talvez, não sei se nasceu em Pernambuco, em algum momento a família se mudou lá para Santa Rita de Cássia, na Bahia, mas lá em casa uma influência muito nordestina, assim, mas eu consigo, sei lá, de alguma forma me conectar bastante com esse repertório. E porque é bem brasileiro também, né? Fala da gente, acho que é muito legal. Algumas histórias, cada vez que eu escuto, eu mesmo vou escutando as histórias, vou aprendendo mais e eu até me emociono e me identifico também com as histórias, porque elas falam da gente, do nosso jeito de ser, das nossas qualidades, dos defeitos, de quem a gente é. Eu acho isso tudo muito bonito. Uhum. Interessante essa perspectiva. E quando vocês tocam, né, cantam e tocam um repertório de música brasileira, que são canções, muitas, acredito que boa parte delas, canções assim conhecidas, né, já do grande público, e tem esse trabalho de pesquisa que, pelo que a Gabi falou, e você falou também, de ter uma identidade com vocês, né? Quando vocês vão interpretar, ou até pensar no arranjo, enfim, como é que vem essa questão de pegar uma canção dessas desconhecida, como é o caso, por exemplo, Andar com Fé, uma música que tocou bastante aí na época, entre outras, e pensar em dar uma versão, uma roupagem pessoal de vocês, um olhar de vocês. Como é que funciona isso? Que eu vi, né, inclusive convido as pessoas a verem o Instagram, né, de vocês, tem momentos ali, alguns momentos e tal, talvez no YouTube também, até vocês podem, para as pessoas que não vão estar em Brasília, né, onde elas podem ouvir, digamos, tem algum YouTube, Instagram, onde elas podem ter uma ideia também, conhecer um pouco? Elas podem olhar no YouTube, Gabi de Oliva. Lembrando que Gabi de Oliva não tem I, na Bahia não existe Gabi, é Gabi. Daí esse nome, né? No YouTube e no nosso Instagram, tanto no meu quanto no Thiago, tem bastante conteúdo lá sobre o Encamadas. O Thiago está em vários outros projetos, então vocês vão poder curtir, inclusive, outros conteúdos lá, acompanhando ele. Acho que tá Mas aí, Thiago, falando sobre... Tá. Os conteúdos estão Falando sobre aí. arranjo, eu estou passando para você responder essa pergunta aí. Falou em arranjo, fala, Thiago. Acho que o arranjo ele surge meio que de uma pesquisa, né? A gente sai, toca a música tal como ela é,
mas já começa, ideias começam a surgir. Então a gente vai ensaiando, vai gravando. E ele falou, isso aqui ficou legal, essa parte ficou legal, de repente eu faço isso. Deixa eu tentar um instrumento novo aqui. Vamos mudar o ritmo, que você acha que essa vibe fica melhor com um baião ao invés de um jexá? O que eu posso fazer nas músicas? O que eu posso mudar nos acordes, ainda respeitando a melodia? Então vai muito disso, vai de uma pesquisa de brincar, eu diria. E eu acho que cada show também, ele modifica os arranjos. Cada show que a gente faz, novas ideias surgem e aí acho que no próximo aquelas ideias já são acatadas, de alguma forma. É intencional, né? Acho que é isso. É o processo para que aquilo vai se lapidando, né? Porque eu acho que tem um processo de lapidar em casa, a gente faz isso no ensaio, mas parte do processo de lapidação, acho que ele vem do dia de tocar. Porque no dia de tocar tem outros elementos que não estão quando você está em casa. A emoção, o público, o que está ocorrendo com a música, o céu, os outros elementos, a energia do lugar. Então aquilo te move de outros jeitos. E isso acaba fazendo parte dos arranjos também. E vai surgindo outras coisas e a gente vai meio que acatando. E até acho que a questão de falar em acatar até o erro também. Então, às vezes eu erro, faço alguma coisa, mas dependendo, depois o erro ele meio que vira uma outra coisa, né? Eu olho para ele de um jeito carinhoso, assim, peraí, talvez não seja um erro, não. É algo que eu posso transformar em mais um elemento do arranjo. Então, é isso, sim, também. Acho que tudo isso está envolvido. Uhum. Bacana. E vocês estão apresentando esse show, já tem um ano, né, pelo que vocês contaram. O que vocês poderiam falar ao longo, depois de um ano, apresentando, né, esse repertório, esse show, a reação do público, né, como é que as pessoas têm reagido, né? Vocês falaram que começaram tocando na casa das tias da Gabi, né? Num condomínio de Brasília. Por onde que vocês passaram ao longo desse ano, entre a casa das tias dela e agora a Colabora, né, que é o próximo show, né? Mas eu vi que vocês já passaram por outros lugares, né? Como é que tem sido isso, essa experiência de palco? Surpreendente, pelo menos para mim, né? Assim, tenho tido. É engraçado que eu falo muito sobre a desensibilização, né? Cantar a primeira vez aquela emoção, a segunda um pouquinho menos, até que chega uma hora que você já está íntimo, vamos dizer assim, da música e a emoção ela não está tão forte. Mas eu ainda percebo que quando eu conto a história da música e as pessoas reagem de um jeito, nossa, que legal! De um jeito espontâneo, assim, e achando aquela história do mesmo jeito que eu acho, né? Aquela história interessante e tal, eu sinto a mesma emoção da primeira vez que eu cantava a música. Então, a nossa interação com o público, eu acho que ela tem se tornado mais constante, mais intencional, que antes eu acho que a coisa surgia de um jeito espontâneo, né, Thiago? Agora as pessoas vêm dançar entre nós, assim. Aconteceu isso numa feira que a gente tocou aqui. Vem dançar na hora da ciranda, tem ciranda também, ó, no show. A gente toca Saci Uerê, toca Moraes Moreira. Aos poucos eu vou aqui falando, eu vou lembrando aqui, né, do que tem, né, mais no show. E aí é muito interessante. E algumas pessoas querem cantar também. A gente recebeu, nem contei isso pro Thiago, uma pessoa que queria declamar durante o show, que ela achava que tinha tudo a ver. E eu, poxa, vamos conversar aí, né? Dentro dessa possibilidade de improviso, cabe também outras ideias que vão surgindo ali, de acordo com os lugares que a gente vai. Então, eu percebo uma interação e uma empolgação interessante, assim, com as histórias e com as músicas, né? E escuto bastante... não conheço trabalhos parecidos com esse tipo de repertório, né, sendo conduzido dessa forma. Então tem um feedback aí de uma inovação, né, que é uma coisa bem legal de se ouvir, de saber, né, que a gente está conseguindo
buscar o tradicional, mas fazer o novo, né? Não repetir, não replicar aquilo que já existe. Você, Thiago. Acho que eu concordo com o que o Cagato falou. Eu acho que no sentido dos arranjos, tem um momento que eu acho que é legal no show. Aí, em algum momento eu vejo que as pessoas ficam um pouco curiosas em relação à pedaleira. Tá ocorrendo alguma Uhum. coisa assim, ou às vezes ver algum ritmo e achar que tem algum percussionista, mas não tem. Uhum. Então fica um negócio meio estranho assim, né? Será que é um playback? Será que é aquilo que está acontecendo? Então aí tem um momento no show que às vezes acontece, dependendo do dia, a gente dá uma parada para a gente vai construindo a música e vai mostrando para o público como que as coisas estão acontecendo. Eu gosto legal, acho legal essa parte também. Sempre tem um guitarrista ou outro ali que tá ali, na espreita, falando, olha, eu sei o que é aquilo ali, ou tá curioso para saber como é que funciona. Então, esse Uhum. é um momento que eu acho legal, as pessoas interagindo e entender como é que o processo está rolando ali da composição. Eu acho que esse Uhum. é um ponto que eu gosto das pessoas. E é um ponto que eu quero explorar muito, assim. Não só pelo feedback, mas eu acredito em muitas possibilidades ainda para serem descobertas. Uhum. Porque o fato de você gravar as camadas, né, como a gente falou aqui, faz com que você possa virar uma orquestra inteira, né? As camadas elas são infinitas, então eu posso gravar 5, 10, e aí o negócio começa a ficar tão cheio assim que daqui a pouco parece que tem 20 instrumentos tocando. São Uhum. momentos legais, assim, acho que no show, que dá pra você explorar, dá pra criar uma vibe, e eu acho que isso conecta bem com o público, assim. O interesse de ver essa coisa Uhum. acontecendo ali só com duas pessoas no palco, né? Bacana. Uma curiosidade, né? Eventualmente vocês expandem, são sempre só vocês dois, ou de vez em quando tem algum músico convidado, alguém tocando, acompanhando, ou é sempre só duo? Sempre tem às vezes uma amiga da Gabi, uma vez tocou a Gogô, e isso aí, a última versão desse projeto a gente incluiu um percussionista, e foi uma experiência ótima, né? Não sei se ele tá aqui, o Dinho, foi muito legal. Então a gente tem projetos, lugares que é maior e comportam mais gente, então a gente expande, né? Às vezes traz mais um percussionista, um baterista e um baixista, então dá para expandir para essa formação Uhum. maior, né? Uhum. E vocês têm planos de gravar, fazer gravações, ou já estão gravando, não sei, Ainda ou por não, enquanto está é um só plano da ao gente criar uma vivo? música para o projeto, né? Ainda. Ou em camadas. Então, temos ideias incubadas, diria assim. Uhum. De gravar o repertório do show em disco, ou seriam composições autorais? Como é que vocês pensam isso? É uma boa pergunta. A gente eu A não pensei gente, nisso. a gente tem muitos rascunhos de composições autorais, eu e Thiago. Aham. Mas esse é um assunto aí que a gente ainda não parou para bater o martelo. Talvez mesclar, hein, Thiago? Vamos pensar nisso aí. De repente, né, ver como ocorre esse negócio. Essas versões, né, acho que são legais também. Acho que como fazem parte do projeto e da construção, né, registrar isso seria legal também, eu acho. Uhum. As músicas conhecidas, né, homenagear os compositores dando uma nova roupagem a essas músicas. Uhum. Certo. E especificamente em relação, que vocês falaram que cada apresentação é de um jeito, claro que vocês só vão sentir na hora como é que vai ser esse próximo show, mas como é que está a expectativa? A Gabi chegou a falar um pouco do espaço, né, da Colabora, quando ela visitou lá e tal. Só para quem não conhece, é uma loja, né, colaborativa. Ela chegou a descrever no começo, tem artesanato, tem uma série de produtos lá, tem obras de arte, tem um café. Ao lado externo tem eles aproveitam também como se fosse uma galeria, né? Tem também algumas coisas que Uhum. acontecem do lado de fora. Como é que vocês estão pensando aí na apresentação de sexta? Tem uma praça linda do lado da Colabora. Então,
quem for sexta vai ver um lugar diferente, assim, que não está habituado de encontrar por ali, né? A Colabora fica vizinha a uma pracinha então o espaço vira todo um espaço muito aconchegante, né? Na Colabora elas fazem sessão de cinema ali do lado. Então é um lugar muito interessante, assim. E é aquilo que eu falei, eu sou muito suspeita para falar da Bruna. A gente tem uma energia, uma conexão assim, muito parecida do fazer, do envolver pessoas, né? E colocar tudo para rodar ao mesmo tempo. Então, entrando lá, né, indo até lá, com certeza vocês vão sacar essa vibração aí no ar, de muita gente querendo colaborar, né? Colabora, só esse nome já, né? E aí, para quem for na sexta-feira e reservar antes, né, o lugar, reservar a sua mesa, vai ganhar uma caipirinha de brinde, ó. Isso já fala muito sobre esse espaço, né? Sobre esse acolhimento, sobre, né? Muito, eu vejo o Colabora muito como casa, assim, a forma com a qual eles nos recebem quando a gente chega lá, né? Então eu acho que o show de sexta tem tudo a ver, o Encanadas e o Colabora tem tudo a ver o espaço com a nossa ideia do projeto, né? De contar as histórias, de chamar as pessoas para perto, de ser intimista. Eu acho que vai dar super certo, assim. Eu estou ansiosa para fazer esse show lá na sexta. E você, Thiago? As expectativas estão ótimas também. Eu vi a praça lá também, a Bruno me mostrou, então... Só da Gabi falar do local também, já vi que realmente tem a ver com essa vibe. Porque o projeto que a gente tem, ele tem essa cara, né, acolhedora, não só do repertório, mas desses momentos de improviso, essa alegria, essa coisa de felicidade. Eu acho que isso, quando o espaço combina essas coisas, deixa a gente bem, acho que alinhados em termos de energia, assim, de que vai ser muito legal. Eu espero que a galera se divirta muito. Esse é o nosso objetivo, de ver as pessoas lá, curtindo a música, se divertindo, conversando e interagindo. Interagindo com a gente também. Eu acho que é uma sexta-feira para relaxar e sentir esse aconchego e levar os amigos para lá. Acho que vai ser muito legal. Pra testar, né? Como o pessoal fala. Bacana. E essa loja, ela está num contexto, enfim, falando também para quem não é de Brasília, né? Agora tem o Sandro Doracciotto aí, que é um artista plástico lá de São Paulo, foi até entrevistado recentemente nessa live aqui, professor de artes também, educador. Essa casa que a Gabi falou, assim como outros espaços que surgiram em Brasília, mas também não só em Brasília, em várias cidades do Brasil, e até do exterior também, a gente vê essa coisa de aproveitar às vezes o espaço, juntar com o espaço da rua, né? De pegar também pessoas que vão para ver o evento, mas às vezes que estão passando. A W3 Sul, para quem não conhece Brasília, mas certamente na sua cidade também tem um espaço semelhante, é uma avenida, como tem no Rio de Janeiro, em algumas partes do centro, São Paulo, etc. É uma avenida comercial antiga, que vem da década de 60. Acho que até a década... Eu não morava em Brasília na década de 70, mas acho que até a década de 70 ela era uma avenida comercial muito importante. A partir dos anos 80, aí sim foi quando eu vim morar em Brasília, ela começou meio que a entrar em decadência, então sofrendo de problemas graves. Ainda tem, em muitas partes dela, de infraestrutura, segurança, mas teve umas reformas recentemente e surgiram alguns espaços como essa loja, que revitalizaram a área, né? E tem shows, tem, como a Gabi falou, tem oficina, tem uma série de programações culturais. E a cultura, enfim, foi muito massacrada, né, no Brasil, aí, particularmente nos últimos anos, né? Agora mudou a perspectiva, inclusive a ministra da Cultura é a Margarete Menezes, sua conterrânea, baiana, né? Não lembro exatamente a cidade da Margarete, mas acho que é Salvador, né? Mas, enfim, uma artista, então a cultura ganhou uma nova dimensão, uma nova perspectiva. Queria perguntar a vocês o seguinte, como é que vocês veem a importância da cultura?
a importância de se valorizar a cultura, de haver ocupações como essa que essa loja onde vocês vão tocar colabora, faz, e outros espaços fazem no país, que às vezes um espaço que você cria ali numa área que está degradada, de repente você muda totalmente com arte, você revitaliza, você atrai gente, né? Como é que vocês veem a importância de iniciativas assim? E de se valorizar a cultura, que é um dos maiores patrimônios brasileiros e do mundo, né? Eu vejo que é educação, né? Faz parte da educação, a própria cultura, ela traz, acho que, mudanças na vida das pessoas. Acho que a música, ela ensina, não é só música, né? Tem vários outros aspectos, como disciplina, organização, entender o lado do próximo, coletividade. Tudo isso a gente precisa para a vida, para viver melhor, para que a sociedade funcione de um jeito, eu diria assim, mais, não só sensato, acho que mais harmônico, né? E a música ensina todas essas coisas. Assim como as outras artes também. Eu falo mais da música porque é onde eu estou bem inserido. E eu vejo que o ensino da música tem muito a ver com isso, né? E os espaços que promovem a música, que promovem a cultura, eu vejo que intrinsecamente eles estão promovendo todas essas coisas. E ele está beneficiando a sociedade em todos os outros aspectos que não são medidos de forma direta. Mas indiretamente vão trazer um grande impacto. Acho que esse é o meu pensamento. Uhum. Eu acho que a cultura tem que estar na cesta básica, como já diria o nosso ex-ministro Gilberto Gil, tem que estar na cesta básica. A cultura é o básico, não é o extra, né? Assim, não pode ser privilégio de uma classe social. Todo mundo precisa ter acesso à cultura, como a gente tem acesso à água, né? À luz, à moradia. O nosso direito, enquanto civilização, enquanto povo, cultura está aí nesse pacote primário, né? Um povo que não tem cultura, ele deixa o quê para as próximas gerações, né? A gente está aqui, tudo isso que a gente está falando é de música antiga, né? De outras gerações até, que estão aí, né? Todo mundo com 80. Isso foi passado para nós porque a cultura está aí, imperando. Ela existe, né? No Brasil. Ainda que a gente tenha passado por fases muito complicadas, muito difíceis, em que a cultura foi muito massacrada, né, nesses últimos anos, falando nesse contexto macro, agora a gente está em outra fase, né? Dá gosto de falar sobre cultura, ver essas iniciativas. A Bruna ali no Colabora, eu vejo que ela faz assim um esforço hercúleo para juntar tanta gente, mobilizar uma área cultural mesmo, além de contribuir para a revitalização da W3, né? Então, eu acho que a cultura tem esse poder, né, de mobilizar pessoas e fazer com que a gente um agregue ao outro, né? E essa construção do saber, né? Essa construção, inclusive a nossa construção de história, né? A gente tem um conhecimento que a gente tem hoje em 2023 sobre o que foi a ditadura militar, por exemplo, falo por mim, por causa da parte musical, por causa das composições que foram feitas ali naquela época, né? Então, o início da minha investigação do porquê das canções veio de um almanaque da época em que a ditadura estava acontecendo. E aí eu ficava curiosíssima, eu lembro adolescente, assim, olhando o almanaque super antigo, as folhas desfazendo, assim, virando pozinho, e eu curiosíssima para saber o que era que aquela música falava. Proibido proibir, olha a que ponto nós chegamos, né? Então eu acho que o legado que a gente deixa, o saber que a gente deixa, está impregnado de cultura, né? A gente leva a história para gerações seguintes pelo braço também da cultura e em todos os níveis, né? Em todas as áreas. Não só na música, que eu estou aqui falando, mas em todas as outras expressões, né? Artísticas e culturais. Então é algo cesta básica, é o básico, né? Precisa estar aí disponível para todo mundo, em todos os espaços. Uhum. Muito bacana. O Sandro, até lembrando aí da virada cultural, né, que é um evento fantástico que acontece ali na cidade de São Paulo, e falando que ela poderia ser estendida para outros estados. Com certeza, né? Seria fantástico Que sonho!
Sonho, virada cultural em Brasília, sonho. Até onde eu sei, Foi acho que só em fantástico. São Paulo que tem virada cultural. Não sei se já alguma outra cidade já replicou, pelo menos cidade grande, mas muito bacana mesmo essa iniciativa na capital paulista. E as perspectivas de vocês, enfim, para os próximos tempos, né? Como é que estão aí? Vocês vão fazer esse show na sexta-feira, e aí como é que estão as expectativas? Quais são os projetos aí para curto prazo? A gente tem um projeto em paralelo, que é o Baile da Música Divertida, que é um carnaval. Assim, não consigo descrever de outro jeito. Thiago, me ajuda aí. É um carnaval. A gente busca um pouco no Em Camadas essa história baiana. Não estou falando sobre contar histórias, né? Mas algumas músicas do Em Camadas que tem essa história da religiosidade, né? O Emoriô, o Andacofé, palco, por exemplo. E a gente a gente faz um passeio no tempo, assim. A gente sai de lá da década de 70, 80 e vem andando para a atualidade, já vindo para uma música contemporânea, o Baiana System, que é uma banda baiana. A gente toca Timbalada, Olodum, a gente toca muita música brega, né, Thiago? É. Uhum. Lamparina, Duda Beat, Johnny Hooker. Então tem uma coisa mais moderna e aí o show vai crescendo, né? À medida que ele vai crescendo em animação, né, em vibração, ele também vai ficando mais moderno, mais atual. Então esse é o baile da música divertida, que é divertidíssimo fazer, porque a ideia é que ele seja também um show engraçado, né? E divertido para nós, enquanto Uhum. artistas, não só divertidos para o público, mas divertidos para nós, né? E para mim é divertidíssimo, assim. Eu tinha, quando eu propus para o Thiago a gente montar, era para o meu aniversário. A gente ia fazer o primeiro ali, né? O rascunho. E aí a ideia era que a gente fizesse uma grande festa, né? Um baile meio carnavalesco ali para comemorar o aniversário. Fiz 40 anos. E deu super certo, né, Thiago? Assim. E divertido. Engraçado, né? Tem umas músicas, no mínimo, engraçadas, né, Thiago? Fala aí. É, o Vale tem um repertório, tem esse caráter de muitas misturas, né? Vai pro Brega, mas vai lá no Gilberto Gil também, então busca essas coisas, essa mistura louca, assim, que eu diria, né? É meio que um esquenta de festa, assim. No último baile que a gente tocou foi legal, foi um clima, foi antes de um bloquinho de carnaval. E quando terminou o baile, realmente já estava clima de carnaval. Uhum. Então, o baile tem essa proposta. E é um repertório que a gente se diverte muito. Acho que é uma das coisas principais que acontece. Muito legal, muito legal. Então, só lembrando, né, para quem mora em Brasília, né, ou quem estiver em Brasília, que na próxima sexta-feira, né, dia 19 de maio, a partir das 7 horas da noite, né, a Gabi de Oliva e o Thiago Souza vão apresentar o show Em Camadas, né, que vai acontecer na Colabora, loja colaborativa, fica na Avenida W3 Sul, quadra 507, não é isso? Então, Isso. quem estiver em Brasília vai poder ir lá conhecer pessoalmente o som deles, né? Mas para quem não estiver, né, enquanto eles também não levam esse show para fora do Distrito Federal, tem a possibilidade também de conhecer um pouco o som do Du no YouTube, né? A Gabi deu um toque, né? E também tem o perfil deles no Instagram, tanto o perfil da Gabi de Oliva quanto do Thiago Souza. Eu não tenho agora de cabeça, vocês podem passar, ou então é só olhar na arte que está aqui no meu perfil, tem lá direitinho, eles estão marcados lá, vocês sigam esses dois artistas incríveis, né? Então é isso. Eu queria então agradecer a presença de vocês, assim, foi muito legal esse bate-papo que a gente teve aqui hoje, no qual vocês falaram sobre a arte de vocês, sobre o trabalho de vocês, que é muito bacana, né, de pegar clássicos, né, canções da música popular brasileira e dar uma nova roupagem, um olhar próprio de vocês, né, com esses arranjos que o Thiago faz, mas também com essa
interpretação muito peculiar da Gabi de Oliva, né? Uma energia muito própria. Então eu convido todos a conhecer quem já conhece, evidentemente, curtir também ainda mais. Então, mais uma vez, obrigado a vocês dois por estarem aqui hoje, gentilmente, para falar desse trabalho fantástico. Obrigado. Foi um prazer estar aqui. É sempre muito bom fazer descarregar essa energia e falar sobre os projetos e mostrar de onde estão vindo as coisas. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado demais pelo convite. Obrigado a você. Também agradeço, Marcelo. Obrigada pelo convite. É uma experiência assim muito interessante a gente parar, né, Thiago? E surgem, eu estou aqui com ideias, né, a partir das perguntas que você fez, para a gente conversar depois. É muito interessante. Mas quem quiser seguir, o meu Instagram é a Gabi de Oliva. Lembrando que Gabi não tem I, porque na Bahia não tem Gabi. E o Instagram do Thiago fala aí, Thiago. É Guitarra Thiago. Vou até escrever aqui. Guitarra. Thiago. Maravilha. Legal. Guitarra Thiago e @Gabi de Oliva. Isso, legal demais. Exatamente. Bacana, muito bacana. Eu queria agradecer a presença de todas as pessoas que entraram ao longo dessa live aí, participaram e deixaram mensagens, perguntas, né? Mas agradecer mais uma vez, especialmente a Gabi de Oliva e ao Thiago Souza. Desejar para eles sucesso, não só nessa apresentação da próxima sexta-feira, mas em todos os projetos que vocês fizerem, porque vocês têm muito talento, são dois jovens e grandes artistas. Parabéns aí, sucesso, e futuramente, quando quiserem, podem voltar aqui para a gente conversar e ter mais ideias aí. Com certeza. Legal, muito obrigada. Eu só esqueci de falar do lado educacional também, né? Eu estou orientando guitarristas, desde quem quer aprender, que nunca tocou guitarra, ou quem já toca, de repente quer montar um projeto, sonha em ter uma banda, ou quer realmente montar um projeto para tocar na noite também. Então, tem um curso de guitarra. Então, quem quiser, tiver interesse também, vem, fala comigo lá no Instagram, a gente conversa. Eu explico como as coisas funcionam. E é isso. Acho que também faz parte de todo esse aprendizado o ensinar também, o compartilhar também tudo que a gente está tendo de experiência. Legal, tá dando o toque aí do Thiago. Quem quiser ter aulas com ele e mergulhar um pouco no universo musical dele, é só entrar em contato, mandar uma mensagem. Tá bom? Mais uma vez, obrigado aí, Gabi de Oliva e Thiago Souza. E a gente se vê até sexta-feira. Um grande abraço aí para vocês. Boa noite. Legal. Valeu, obrigado. Falou. Até mais. Até sexta. Tchau, tchau. Tchau.